BR+, foco no lado positivo do Brasil, continua divulgando notícias sobre a cultura brasileira e língua portuguesa pelo mundo. E com o canal Papagaio Fala, ramo do projeto Papagaios pelo Mundo, uma iniciativa em prol do português como língua de herança, oferece um espaço para que crianças e adolescentes imigrantes ou descendentes de imigrantes pratiquem a língua portuguesa. Olá, eu sou a Ana e venho dividir notícias e novidades com vocês. Abrimos o programa de hoje com uma entrevista com o diretor da Companhia Cultural Encantar, Marco Querubim. Bem-vindo, Marco. Obrigada pela sua participação. Conte para nós um pouquinho da trajetória do Encantar. Olha, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite de poder dar essa entrevista, eu aqui do Brasil, falando para vocês aí na Alemanha. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho da história do Encantar, da trajetória de realizações, esses 20 anos, né, com brasileiros que estão fora daqui interessados em saber dessa história. Então, para mim é uma honra. Muito obrigado pelo convite. Como e quando surgiu o Encantar? O Encantar surgiu de uma maneira muito despretensiosa. E sempre que me fazem essa pergunta, eu lembro de uma frase de Fernando Pessoa que diz: todo começo é involuntário. E foi assim. Em dezembro de 1996, em Araguari, eu estava trabalhando com um grupo de jovens sobre canto gregoriano, participava desse projeto, e naquele momento eu recebi de presente de uma amiga o CD Amigo, do Milton Nascimento, cantando com crianças. E aquilo me tocou muito. Eu já tinha uma trajetória na música, mas ouvir o Milton cantando com crianças me fez pensar, é isso que eu quero fazer para a minha vida. E, de certa forma, esse acontecimento, ele determinou, né, todos os meus passos seguintes na criação e consolidação do Encantar. Então, o Encantar surge em dezembro de 96, quando eu convidei crianças que moravam perto da minha casa para cantar música brasileira. E aí, tem dois aspectos importantes de serem destacados. De um lado, tinha o artista que estava descobrindo-se enquanto artista, enquanto pessoa em construção, e que queria, né, se expressar artisticamente, no caso, por meio da música. E, de um outro lado, tinha um cidadão indignado com a ausência de acesso à cultura aqui no Brasil. Né? Se você liga rádio, se você liga televisão, os meios de comunicação de massa aqui não divulgam a música brasileira, não divulgam a diversidade e a riqueza que o Brasil tem. E aquilo me deixava muito chateado enquanto cidadão. Então, de certa forma, o Encantar é uma resposta cidadã, né, a uma questão cultural muito séria, que envolve, né, de maneira geral, assim, a mentalidade brasileira. Isso aconteceu em Araguari, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Quais os projetos já desenvolvidos? Bem, o Encantar é uma companhia cultural que tem dois braços de atuação, duas frentes. Uma delas é o Grupo Encantar, que é um grupo artístico, que, como todo artista, grava CD, DVD, faz espetáculo, circula com seu trabalho, né, por aí afora, pelo mundo afora. E nós temos o Encantar Social, que é a nossa frente, sem fins lucrativos, que trabalha com projetos de formação de crianças, adolescentes e educadores. Então, nesses 20 anos, nós já realizamos no Encantar Social um trabalho que já atingiu mais de 20 mil crianças e adolescentes, né, com várias áreas, várias linguagens artísticas, como a música, a literatura, o audiovisual. Dentro da música, a gente já teve projetos específicos de canto, de percussão, né? Também tivemos projetos de artes cênicas, temos ainda, né, na verdade. E, fora o Encantar Social, nós temos o Grupo Encantar, como eu disse agora há pouco. No Grupo Encantar, a gente já se apresentou para mais de 300 mil pessoas, Brasil afora. Já estivemos em vários estados brasileiros e nós temos aí quase 1.000 espetáculos já realizados nesse período, né, nesses 20 anos, para esse tanto de gente, e seis discos, uma discografia já
de 6 discos gravados. E o mais recente, que foi lançado há poucos meses atrás, é o Dum Dum, que é o nosso primeiro CD instrumental. E tem trilhas musicais infantis que são para toda a família, na verdade. Quando você ouve, você fala, nossa, isso aqui é música universal, é para todo mundo que gosta, né, que é sensível à arte. O que é o Curupira? O Curupira é um projeto que acontece já há mais de 10 anos, está no seu 11º ano, acontece em Araguari, no Educandário Lar da Criança, e trabalha com crianças de 6 a 14 anos, predominantemente com as linguagens da música e do teatro. E, nesse período, eles, durante o ano todo, eles vivenciam oficinas que mesclam essas linguagens da música, do teatro, também da literatura, e vão recebendo estímulos para criarem suas versões daqueles estímulos que eles recebem. Né? E isso vai gradativamente construindo um processo de vivência, experimentação e produção artística, gerando, no final do ano letivo, um espetáculo musical, que é apresentado para a comunidade. O que é o programa Transforma? O programa Transforma é um conglomerado de projetos com várias linguagens artísticas que é oferecido na região leste de Uberlândia para crianças de 6 a jovens de 18 anos. Esse público, ele vai passar, tem a oportunidade de começar desde cedo, né, aos 6, 7, 8 anos no projeto, eles vão passar por várias oficinas que englobam brincadeiras populares, inicialmente, e que depois vai proporcionar com que eles possam escolher que tipo de linguagens eles mais se identificaram. E aí eles vão para linguagens específicas, da música, do canto, do teatro, percussão, da literatura, do audiovisual, e vão, então, entrando na dinâmica de criação de produtos artísticos que acontece também ao final do ano letivo. Nós temos lá vários espetáculos também já produzidos com essa meninada, livros, já produzimos vários livros nos projetos de literatura, várias mostras de audiovisual, que inclusive alguns 2, 3 anos nós tivemos DVD com os vídeos produzidos pela meninada, e no final do ano a gente faz uma mostra, um grande evento chamado Alvorada Cultural, que é o nome do bairro onde está sediado lá o programa Transforma, e no Alvorada Cultural é uma tarde de programação cultural em que a gente apresenta tudo aquilo que foi desenvolvido com eles e por eles, né, como resultado estético de um processo de formação humana. E tem como princípio, toda pessoa nasce com um potencial para ser desenvolvido, né, que é o paradigma do desenvolvimento humano. O que ela vai se tornar ao longo da vida depende das oportunidades que ela tem e das escolhas que ela faz. Então, o que a gente faz no programa Transforma, assim como no Curupira em Araguari, é oferecer oportunidades de formação humana para crianças e adolescentes, e na medida que eles vão experimentando, né, as linguagens artísticas, a brincadeira, eles vão fazendo escolhas, e aí já é a trajetória de cada um nessa jornada humana. Quais são os CDs e livros do portfólio do Encantar? O Grupo Encantar, na sua trajetória, começou uma produção artística desde 1999 com a gravação do primeiro CD, que foi o CD Encantar. Naquele momento, a gente queria propagar a canção brasileira, como eu disse, mas nós também já tínhamos umas primeiras experiências de composição autoral. E aí a gente não tinha muito recurso para gravar, a gente pediu a liberação dos direitos autorais a grandes artistas como Milton Nascimento, Chico Buarque, que a gente queria gravar canções deles também. E naquele momento foi muito bacana, porque todo mundo cedeu os direitos autorais, nós produzimos aí uma grande quantidade que foi doada para escolas, para bibliotecas e para várias outras iniciativas comunitárias voltadas para o bem comum, né? Para o desenvolvimento social. Então, o primeiro CD foi o Encantar, e aí, em 2003, nós lançamos o CD Mutirão, que foi o nosso primeiro trabalho autoral. Já tinha aí uma maturidade, né, de quase 5 anos, de quase 5 anos não, mais de 5 anos, né? Começamos em 96, em 2003 já vinha então esse CD totalmente autoral, que além das nossas canções, a gente convidou movimentos culturais para poder participar. Então nós temos participação de congadeiros, de folia de reis, tivemos a participação
do Pena Branca, né, da dupla Pena Branca e Chavantinho, que na época ficou muito amigo da gente, fez uma canção e falou, vocês fazem o que vocês quiserem com ela. Então a gente gravou ela, chamou ele para participar, né? Então tivemos esse privilégio de ter esse contato com o Pena Branca. Mas também fizemos uma mistura de convidar a orquestra da Universidade Federal, a orquestra de cordas, e eles participaram do disco também. Então foi uma grande festa, com muita gente envolvida e torcendo para que desse certo, que a gente batizou de Mutirão. Então esse foi o segundo CD. E depois, como a gente trabalhava com educadores, aconteciam muitos pedidos nas oficinas dos educadores de que a gente tivesse um material didático que pudesse auxiliá-los no trabalho em sala de aula. E muitos educadores, na maioria, não têm um violão, não tocam instrumento. Então, o que a gente fez? Nós idealizamos um produto que, além de um conteúdo artístico, ele pudesse ser um recurso pedagógico. Ele tem, então, um CD com 20 canções, um CD playback, em que o educador pode utilizar as trilhas para que as crianças, né, em sala de aula, possam colocar a sua voz, como se fosse um karaokê, né? E aí tem um DVD também com média-metragem, muito bacana, em que todas as brincadeiras vão sendo apresentadas numa história de ficção, né, por meio da história de um menininho de 8 anos, na época, que era participante das nossas oficinas. Ele foi o protagonista desse média-metragem, o nome dele era Matheus. E então isso deu origem ao Kit Parangolé, que tem também um grande diferencial. Nós inscrevemos ele num processo do MEC, que deu origem a um reconhecimento ao Encantar, selecionando ele para o Guia de Tecnologias Educacionais. Então ele foi indicado para todas as escolas do Brasil para ser um bom recurso pedagógico também. E aí, junto com o Parangolé, veio o espetáculo musical do Parangolé, que é o DVD, que nós gravamos, a circulação que fizemos, encerramos a circulação, né, de espetáculos com a gravação desse DVD. E em seguida veio o Escutatória, que é um trabalho também totalmente autoral, de canções que falam da cultura popular, que falam do meio ambiente, que falam do que é ser gente, que falam desse nosso encontro humano, né, de uns com os outros, das pessoas, da brincadeira. E o Escutatório é um livro CD. Então ele tem um conto infanto-juvenil chamado Vagamento Pensalume. E o Escutatório deu origem a um espetáculo também, que é o DVD Escutatória, que virou um especial da Rede Globo, que foi transmitido aí para cerca de 250 cidades da área de atuação da emissora local, aqui, que é a TV Integração. Isso foi já em 2012, olha onde nós estamos com essa história. E aí, em 2013, nós lançamos o Entre Dentes, que também é um livro, CD e DVD. É um livro de poemas, né? Todos os poemas são da minha autoria, e nós mudamos esses poemas e alguns deles, então, viraram canções que foram registradas num CD. E algumas dessas canções se tornaram clipes, né, videoclipes. E um outro destaque é que aqui eu tive uma parceria com o Machado de Assis. Eu tive a oportunidade de conhecer um poema do Machado de Assis que eu achei muito bacana, que fala sobre a insatisfação humana, e achei muito bonito para pensar assim que o vagalume tem inveja da estrela, a estrela tem inveja da lua, a lua tem inveja do sol, e o sol tem inveja do vagalume, porque o sol está cheio de luz, ele queria ter menos luz. Ou seja, é uma metáfora sobre a insatisfação humana. E isso mexeu muito comigo, eu fui e musiquei esse poema do Machado de Assis e virou também um videoclipe do Entre Dentes. E por último, nós lançamos neste ano, 2017, o Dum Dum, que foi o nosso primeiro filhotinho aqui, totalmente instrumental. Desde que chegou, né, em março desse ano, tem feito muito sucesso aí entre crianças e adultos. Então, isso é um pouquinho da trajetória de produção artística dos produtos, né, do Encantar, do Grupo Encantar. Fale um pouco mais sobre as apresentações do Encantar em escolas municipais de Uberlândia e Araguari. Nós temos, por princípio, a questão do acesso, né, e nós sabemos aí que mais de 90% da população brasileira não tem acesso a espetáculos, a teatro, cinema, museus, exposições de arte. Isso é um dado do IBGE. Mais de 90% da população brasileira não tem acesso a esses bens culturais.
Então, nós temos por premissa, por princípio, que o nosso trabalho chegue para essa parte, né, da população, embora a gente ainda não consiga atingir todos. Nós, além dos projetos que a gente faz em teatro, que a gente cobra, inclusive, a entrada, nós mandamos projetos para os mecanismos de fomento com o objetivo de circular em escolas. Então, o objetivo é levar espetáculos de qualidade, apresentações de qualidade, em que o público, né, desde crianças até a comunidade escolar, que é formada pelo próprio docente, pelos educadores, tenham oportunidade na escola de assistir um espetáculo de qualidade. Né, qualidade musical, qualidade visual, né, enfim, levar o trabalho profissional do grupo artístico para esse ambiente escolar, que é muito rico de possibilidades, né? Se a gente sair do padrão convencional, né? Da maneira como a aula é dada, né? De como os conteúdos e as disciplinas são ensinados, a gente chega na escola, a gente faz uma verdadeira festa de arte, de poesia, de canção, e isso interfere muito ali naquele momento que a gente chega, né? E recentemente, inclusive, nós fizemos aí uma semana de espetáculos, foi com a temática de não ao trabalho infantil, passando por tanto as escolas da cidade como escolas dos distritos de Araguari, que estão mais relacionados à área rural, à zona rural. Fizemos agora, tem 2 semanas que isso aconteceu, e foi lindo, sabe? Você vê ali 600 crianças reunidas num pátio para poder ter oportunidade de ouvir isso, que não faz parte do cotidiano delas. É uma coisa interessante isso. Conte para nós o que é o projeto Ecolúdico. O projeto Ecolúdico é um trabalho que desenvolvemos com educadores para formá-los na perspectiva socioambiental. Então, a gente trabalha, por meio da ludicidade, as 3 ecologias. Quais são as 3 ecologias? Em primeiro lugar, a primeira ecologia sou eu comigo mesmo. Eu ser estimulado, ser tocado para entender que eu sou um ser vivo, que eu existo nesse planeta, que eu sou mais um ser vivo, que eu não sou o único, que o mundo não gira em torno de mim, né? Então, em primeiro lugar, eu me compreender no tempo e no espaço enquanto habitante dessa casa comum que é a Terra, nosso planeta. Depois a gente vai para a segunda ecologia, que é eu com você, eu com o próximo, né? Onde nascem as relações sociais, a partir do encontro das pessoas. Como deve ser esse encontro? De que maneiras esse encontro precisa acontecer para que o mundo possa ser melhor, mais socioambientalmente responsável, né? Então, tudo isso a gente entende que começa por uma questão de mentalidade individual na ecologia, né, do sujeito, depois na ecologia social, que é nós uns com os outros, e num terceiro momento, que é a ecologia da natureza, que é como nós, enquanto seres humanos, seres vivos, mas seres humanos, acima de tudo, nos relacionamos com esse ambiente, que é o planeta, que tem recursos, mas que esses recursos são finitos. Então, qual é a nossa responsabilidade diante dos recursos finitos? Como nós estamos nos comportando quando vamos escovar os dentes em relação à água, quando não estamos assistindo televisão e a televisão fica ligada, quando as luzes estão acesas. O propósito primordial desse trabalho é que, como por meio de ações do cotidiano, nós podemos mudar o nosso comportamento e sermos mais responsáveis com relação à vida e o planeta no qual a gente vive. Chance desse lindo trabalho rodar o mundo, levando arte e educação para as comunidades brasileiras espalhadas pelos 4 cantos do mundo? Olha, a chance que é aquilo que a gente acreditar junto, né? Já aconteceu, por exemplo, uma iniciativa entre Encantar e Abrace, que é uma instituição que tem o mesmo foco da BR+, em relação a trabalhar em prol do português como língua de herança, mas numa perspectiva de valorização da cultura brasileira. Então, isso é o que Encantar faz dentro do Brasil, para poder levar a cultura brasileira para os próprios brasileiros que não têm acesso à sua própria cultura, né? Ou seja, o tanto que é importante para a formação da identidade, o acesso à cultura. Então, o que nós queremos é que isso seja propagado pelos 4 cantos do planeta, para atingir os brasileirinhos e as brasileirinhas que estão morando aí fora, né, como você que faz essa pergunta. Nós queremos muito. Então, é uma questão da gente articular como que nós podemos fazer isso acontecer, né? E que em breve a gente possa, por exemplo, estar na Alemanha cantando com vocês. E quais são os planos para o futuro?
Atualmente nós estamos vivendo um momento muito mágico na nossa história. Completamos 20 anos e até hoje não temos um lugar para onde voltar. Cada vez que a gente sai para fazer um espetáculo, né, a gente volta, a gente não tem a nossa casa ainda. A gente tem espaços alugados para escritório, para ensaio, e a gente tem esse sonho de, além de voltar para o nosso lugar, para a nossa casa, podemos fincar raízes também no lugar onde a gente nasceu, que é Araguari. Então nós, depois de muito refletir, de muito conversar, decidimos que a nossa sede vai ser em Araguari. Estamos com um projeto de centro cultural para a cidade. Nós estamos num momento de articulação com o poder público e algumas empresas para a gente poder construir a primeira etapa desse centro cultural, que vai ser um teatro para a cidade, com mais de 300 lugares. Esse centro cultural vai ter também uma segunda etapa, salas de oficinas, para receber aí 320 pessoas por dia para participar de oficinas de formação. E, além disso, salas de exposição para as artes visuais, para instalações, né? E também um estúdio fonográfico. Os 2 últimos trabalhos do Encantar foram gravados no nosso estúdio. Então, nós queremos também colocar nesse centro cultural um estúdio que a gente possa servir a outras iniciativas da cidade e região. Esse centro cultural não é só para nós, é claro, nós vamos ter um espaço de ensaio, de apresentação, mas nós não vamos ocupar toda a programação desse lugar. Nós queremos, sim, que a região, os artistas da região, que os movimentos culturais também possam utilizá-lo, porque a finalidade é o interesse comum. Então, esse é o plano de futuro que já está acontecendo, né, no primeiro momento de vamos construir a primeira etapa, né? Então, se Deus quiser, em 1 ano nós já estamos aí com essa primeira etapa, né, bem avançada, para que a gente possa continuar fazendo mais 20 anos de história aí, de levar a cultura e a arte para o ser humano. É isso. Muito obrigada, Marco. Currupaco para você. Ana, eu quero muito te agradecer pela entrevista, pelas perguntas aí tão bem elaboradas, né? E a BR+, possa, por meio aí desse ramo, né, que é o Papagaio Fala e o Papagaios pelo Mundo, né, possa realmente, né, botar a boca no mundo, né, levando esse trabalho tão bonito, né, de preservação do português como língua de herança, né? A cultura brasileira merece ser conhecida porque tem muita beleza. Eu particularmente agradeço então o convite, né, de ter esse bate-papo com você, com muita alegria, porque eu acredito muito que o mundo precisa de beleza e nobreza, e eu acho que é isso que a gente tem conseguido propagar com muita humildade. Muito obrigado. Sucesso para vocês. Hora de notícia. BR+, foco no lado positivo do Brasil. Fique por dentro. Aconteceu em Brasília o primeiro Congresso Mundial de Bilinguismo e Línguas de Herança. Camila Mioto dá vida ao projeto Bibliobike e vai levando livros e histórias por onde passa. Saiba mais pelo www.bibliobike.com.br. Não perca! Dia 26 de agosto, o Leitura em Língua Portuguesa na Kinderbibliothek Frankfurt reinicia suas atividades. Confira nosso calendário pelo www.brmais.net. Dia 27 de agosto é dia de mais Audições Comentadas no Cafo Chico, sob o comando de Felipe Tadeu. Obrigada a todos os ouvintes e até a próxima. Tchau!